Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Endrick deve ser emprestado para o Lyon pensando na Copa do Mundo. Será que dá tempo de convencer o Ancelotti? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta quinta-feira vamos falar do provável empréstimo de Endrick para o Lyon, com o jogador pensando em ir para a Copa do Mundo, pensando em aproveitar o primeiro semestre de 2026 para convencer o Ancelotti a ir para a Copa do Mundo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo e comenta aqui, deixa seu comentário para a gente trocar uma ideia. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta e desde terça-feira começaram a vir notícias da Europa de que o Lyon, clube francês, é o provável destino de Endrick caso de fato ele seja emprestado e queira ser emprestado pelo Real Madrid a partir de janeiro. A janela do meio do ano abre no dia 1º de janeiro. Diante dessas informações, eu peguei o telefone e fui conversar com pessoas do entorno do Endrick para entender como é que está esse caso. E aí as informações que eu tive foram as seguintes: a cada dia que passa, o Lyon aparece como a melhor opção para esse empréstimo. Isso é o que entende o entorno do Endrick. Qual é a postura? E isso tudo eu apurei com pessoas que trabalham no entorno do Endrick. Qual é a postura do Real Madrid nesse momento? Nesse momento tem um alinhamento entre o staff do Endrick e o Real Madrid de que o empréstimo em janeiro é o ideal. Então, nesse momento, o Real Madrid entende que emprestar o Endrick é o ideal. Mas, para o Real Madrid, o importante é que o Endrick vá para um lugar em que o Endrick se sinta bem. E aí essa é a clara preocupação do Real Madrid em valorizar o Endrick, em fazer algo que deixe o Endrick feliz. Acho que isso é uma postura muito clara de que o Real Madrid não desistiu do Endrick, muito pelo contrário. Nesse momento o Endrick não está tendo minutos, nesse momento o Endrick não conseguiu, num começo complicado de trabalho do Xabi Alonso, aliás isso é tema para um vídeo em outro momento, o Endrick não conseguiu ganhar minutos, mas o Real Madrid, enquanto instituição, enquanto que pensa o departamento de futebol do Real Madrid não desistiu do Endrick. Então, o que o Real está avaliando é justamente que o Endrick vá para um lugar em que o Endrick esteja feliz ou esteja motivado para ir para esse lugar. Não é o Real chegar e falar, Endrick, o Real obrigar, entre aspas, o Endrick, ninguém obriga ninguém a nada, né? Mas o Real meio que forçar o Endrick a ir para algum lugar. O Real não quer isso. O Real quer que o Endrick esteja satisfeito com a escolha. Depois eu perguntei como é que tá o Endrick, e aí a resposta que eu tive é que o Endrick ainda está motivado, o Endrick está motivadíssimo para brigar pelos minutos que ele possa ter no próprio Real Madrid no meio de novembro, nós estamos mais ou menos no meio de novembro, até o fim de dezembro. Né? Por quê? Porque a janela, o empréstimo, mesmo que todo mundo bata o martelo, o empréstimo não sai antes do dia 1º de janeiro, porque a janela está fechada. Então, o pensamento do Endrick dá tudo que ele tem, ele está no pique, na pegada que ele estava lá no Palmeiras, naquela reta final do Brasileiro 2023, para tentar convencer o Xabi Alonso de que ele pode ser útil nesta temporada e ficar no Real Madrid. Essa é a principal motivação. Mas que se ele não conseguir minutos no Real Madrid, ele está muito motivado para ir para uma liga importante que ele possa ter minutos. Então, esses 4 pontos foram os pontos que eu conversei e que eu apurei com pessoas do entorno do Endrick. Então, o cenário é esse. O cenário é, hoje, o staff do Endrick entende que o Lyon, clube da França, é a melhor opção
é a opção mais lógica e que mais encaixa com o Endrick nesse momento. Por que o Lyon? Vamos lá. Primeiro ponto, o time do Lyon é um time que está tendo problemas com centroavante, com atacante. Se você olha as estatísticas do Lyon, na temporada, os 2 jogadores de referência do Lyon ainda não engrenaram. O uruguaio, o Martín Satriano, que em 10 jogos fez 1 gol, e o argelino Rachid Ghezal, que em 7 jogos não fez gol. O atacante do Lyon com mais gol na temporada é o Afonso Moreira, português Afonso Moreira, que é jogador de lado, não é um 9. E os artilheiros do Lyon na temporada são 2 meio-campistas. É o Pavel Suc, que tem 5 gols, e o Tolisso, aquele mesmo, ex-Bayern de Munique, seleção francesa e tudo. O Tolisso que tem 4. Tolisso que tem 4. Então, assim, o Lyon, neste momento, precisa de um centroavante, precisa de um atacante, de um cara de área. E se o Endrick for pro Lyon, a possibilidade dele ter muitos minutos de cara, ela existe. Isso é um ponto. Outro ponto. O técnico do Lyon é o português Paulo Fonseca. Então você teria um treinador cuja língua é um fator favorável ao Endrick. Outro ponto. O time do Lyon é um time que está jogando competições europeias. Eu até tinha sugerido o Endrick ir para o Milan, que acho que teria um encaixe interessante também, mas o Milan não está em competições europeias. E o staff do Endrick queria que ele fosse para um clube que jogue competições europeias para ele ter mais chance de ter mais minutos. E o Lyon está na Europa League. Inclusive, neste momento, estaria se classificando diretamente para as oitavas da Europa League. A Europa League tem um regulamento igual, né, um formato igual ao da Champions. Um outro ponto também, o time do Lyon é um time que joga para frente. E isso poderia favorecer o Endrick. É um time ofensivo, é um time que constrói. E há mais um ponto, o time do Lyon tem um histórico muito bom com jogadores brasileiros, né? Juninho Pernambucano, Fred, Cris, Caçapa, Edmilson. Então, assim, tem vários jogadores brasileiros que foram bem e que se destacaram no Lyon. O Lyon está em 7º lugar no campeonato francês, mas está tudo muito embolado nesse começo. Ele está em 7º, mas ele tem a mesma pontuação do 5º, que são 20 pontos, o Lille. Então ele está ali na briga por uma vaga na Champions League, está tudo muito empatado e tudo muito parelho ali no campeonato francês. E aí, por isso, o pensamento é dele ir para o Lyon. Eu, Vitor Sérgio, na minha opinião, até aqui tudo que eu trouxe aqui é informação, né? A minha opinião é que ir para o Lyon é uma boa para o Endrick, por tudo que foi falado aqui e pelo fato, pela realidade de que o Endrick, muito prejudicado pela lesão no fim da temporada passada e depois a outra lesão na época do Mundial, o Endrick começou atrás no trabalho do Xabi Alonso. Então hoje o Endrick está para trás de outros jogadores no trabalho do Xabi Alonso. Além disso, o titular do Real Madrid é o Mbappé, que é um extra classe, é um dos artilheiros da temporada de forma absurda e que raramente dá chance. Raramente baixa a guarda, não se machuca, então ele vai ter menos minutos mesmo. Tem até a questão dele se ele tá na frente ou atrás do Gonzalo Garcia, que participou bem do Mundial. Isso daí acho que nem seria o problema, acho que o Endrick naturalmente passaria o Gonzalo Garcia, mas a verdade é que os minutos dele seriam pequenos. Então, eu vejo como uma boa o Endrick ir pro Lyon, pensando exclusivamente em tentar ir para a Copa do Mundo. Isso é um parêntese que precisa ser colocado aqui no vídeo, tá? O Endrick está fazendo esse movimento, ou faria esse movimento, pensando em ir para a Copa do Mundo. Se o Endrick vai para a Copa do Mundo ou não, a gente ainda precisa saber, mas você pode se preparar para curtir a Copa do Mundo bebendo a sua bebida geladinha nas garrafas térmicas e nos copos térmicos da Go Case. É isso mesmo.
Aqui, ó, as garrafas, os copos, tudo copo de primeira qualidade e produto, e garrafa também, e produto licenciado do seu time. Ou seja, quando você compra, você manda dinheiro pro seu clube porque é produto oficial e é produto licenciado. A Golcase está com Black Friday, todo o site da Golcase, ou seja, desconto de até 70%, além do desconto adicional do cupom GOVSR. GOVSR, você bota lá, pode ir direto no QR Code que está na tela ou no primeiro comentário fixado, que aí você tem desconto adicionais com o cupom GOVSR para as compras acima de R$ 99. Também tem promoções diárias, tá? A promoção de hoje é garrafa Fresh por menos de R$ 130 e garrafa Urban por menos de R$ 70. Garrafa Fresh é essa aqui do São Paulo, tá? Essa é a garrafa Fresh. E a garrafa Urban é essa aqui do Grêmio. Então, assim, você tem lá a promoção dessas garrafas. Ah, mas eu torço pro... sei lá, torço pro Bahia. Tem do Bahia também. Eu torço pro Palmeiras. Tem do Palmeiras também. Ah, eu torço pro Fluminense. Tem do Fluminense também. Então é o seguinte. Vai lá, usa o cupom GOVSR e compra produtos oficiais e bota um dinheiro no bolso do seu clube. Então, a gente precisa deixar claro que esse movimento de empréstimo para o Lyon, ele está sendo feito exclusivamente por causa da tentativa de ir para a Copa do Mundo. Se ano que vem não fosse um ano de Copa do Mundo, o Endrick não cogitaria sair do Real Madrid por empréstimo. Por quê? Porque o Endrick confia que ele vai conseguir minutos e que ele vai conseguir achar o seu espaço dentro do Real Madrid. Ele só está fazendo isso, só está aceitando ou cogitando ir para o Lyon ou ser emprestado pensando na Copa do Mundo. O Ancelotti já fez 4 convocações, o Endrick não apareceu em nenhuma delas, na maioria delas ele estava machucado, não podia ir mesmo. Na última ele não foi porque praticamente não tem jogado e ele quer convencer o Ancelotti a ir para a Copa. Dá tempo? Olha, eu acho que é impossível a gente dizer que ele não vai. Futebol, as coisas mudam muito. 6 meses no futebol, ou quase 8, qual é o prazo atual para a Copa, é muito tempo, então pode mudar muita coisa, mas o cenário hoje é que é muito difícil, eu acho muito difícil o Endrick ir para a Copa. E aí, como que eu tô tirando essa conclusão? Até por uma fala do Ancelotti, que foi divulgada ontem pela revista Placar, e o Ancelotti falou diretamente sobre o Endrick nessa entrevista para a galera da Placar, tá? Eu estou usando aqui esse pedaço, essa notícia lá do Flash Score, e diz o seguinte: Ancelotti aconselha a Endrick a deixar o Real Madrid, precisa voltar a atuar. O técnico da seleção brasileira sugere que o atacante Endrick converse com o Real Madrid para entender sua situação, pensando no desejo de jogar a Copa do Mundo ano que vem. O ex-treinador do Real Madrid, Ancelotti, diz que não pode considerar Endrick para suas convocações para a seleção se ele não estiver jogando regularmente pelo time merengue. É fundamental que Endrick volte a atuar, disse Ancelotti a Placar. O ex-jogador do Palmeiras ainda não foi chamado pelo treinador em suas listas para jogos das eliminatórias e amistosos. Aí o Ancelotti falou a Placar: sim, conversei com ele, Endrick, no início da temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, voltou. E precisa pensar junto com a família sobre o que é melhor para ele. Aí, essa frase aqui é uma frase que me faz ali ter uma interpretação de que acho difícil o Endrick ir para a Copa de 2026. Não é impossível, porque no futebol nada é impossível, mas eu acho que é difícil. Olha o que falou o Ancelotti a Placar. Ele precisa conversar com o clube para entender o que é mais adequado para a sua carreira. Endrick é muito jovem. Essa não será a sua última Copa do Mundo. Ele pode jogar em 2026 porque tem qualidade para isso, mas também em 30, 34 ou até 38. O mais importante é que ele volte a jogar e mostre seu talento, falou o Ancelotti. Então, essa frase do Ancelotti aqui, quando ele diz que o Endrick tem bola para ir em 2026, mas que ele é muito jovem e pode ir na Copa de 30, 34 e até 38, eu acho que a percepção que eu tenho é que é bem difícil o Ancelotti nessa reta final, ou seja,
nesses 6 meses finais, considerando que ele vai jogar pouco no Real Madrid agora até dezembro, eu acho difícil o Endrick convencer o Ancelotti a ir para a Copa. Acho que essa frase aí do Ancelotti é meio que um se liga ali, dizendo que é difícil. Ele fala, se ele não for em 26, ele vai em 30, 34. Então, acho difícil. Mas o Endrick tem que tentar. Por isso que eu vejo com bons olhos o empréstimo pro Lyon. No Lyon, acho que ele vai ter muitos minutos. E tendo muitos minutos num time que gera jogo, eu acho que o Endrick vai fazer um bom número de gols. E acho que pode botar uma dúvida aí na cabeça do Ancelotti. Até porque os atacantes camisa 9 que estão indo também ainda não se firmaram na seleção, né? O João Pedro fez um começo muito bom no Chelsea, pegando o Mundial, começo dessa temporada, mas na seleção foi ok, beleza. O Richarlison, que é uma bola de confiança do Ancelotti, não consegue jogar bem, não consegue funcionar. O Igor Jesus teve alguns minutos de teste, não conseguiu aproveitar, e acho que nem é culpa do Igor Jesus, acho que ele foi usado em condições que não foram as ideais. Então, assim, quem tem mais jogado como atacante e num atacante diferente é o Matheus Cunha, né? A dupla de ataque hoje titular, eu imagino que seja Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Então, esse é um ponto. Mas eu acho que é difícil o Endrick conseguir furar essa fila e ir para a Copa de 26. Não é impossível, porque no futebol nada é impossível. Mas se tem uma possibilidade disso acontecer, é deixando o Real Madrid e tendo minutos. E para ter minutos, o Lyon eu considero uma ótima opção. O que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Deixa o seu comentário aqui, que é muito importante esse engajamento. Faz aquilo que você está acostumado, like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, sininho das notificações para você ser avisado quando tivermos outros vídeos, e vem no primeiro comentário fixado ou vem no QR Code que está na tela, vai lá na página da Goalcase, toda a página do Goalcase, todo o site da Goalcase em Black Friday, ou seja, desconto de até 70%. Compra o seu produto oficial, tem capinha de celular também, ó. Capinha de celular, você compra uma, leva 2. Compra o seu produto oficial do seu clube, ajuda o seu clube e tenha produto de muita qualidade. Só ir lá no QR Code ou no primeiro comentário fixado e usar o cupom GOLVSR. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.